Pronto. Então vamos lá, dar início. Mais uma vez, boa noite. E aí, como a gente já está encerrando nossas aulas, a gente só tem duas aulas com essa e a próxima da próxima semana, eu trouxe algumas questões. Essas questões, elas são da prova de 2020.1, tá? Todas elas. E aí vocês vão ver que alguns conteúdos a gente já viu e outros não. Os conteúdos que a gente não viu ainda, eu trago um resumozinho, tá? Para a gente poder entender mais ou menos o motivo daquela questão ser a correta. Aí, normalmente, quando eu vou passando as questões, eu sempre vou perguntando para vocês, né? Qual a que vocês acham que é, qual que vocês marcaram. Hoje eu queria que fosse um pouquinho diferente. Hoje eu só quero que vocês anotem, tá? No papel ou no celular, vocês que escolhem. Vocês enumeram de 1 a 10. Eu acredito que eu coloquei 10 questões. Aí vocês colocam de 1 a 10. Na medida que a gente for corrigindo, aí vocês vão marcando a alternativa que vocês acham. E aí, no final, eu quero que vocês me falem quantas vocês acertaram, tá bom? Pode ser assim? Mas aí, na medida que a gente for resolvendo, vocês podem ficar à vontade para falar ou para perguntar alguma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Essa primeira questão, eu espero que ninguém erre, porque a gente já viu ela ó, um monte de vezes. Essa questão, ela era a primeira questão da última prova da UFA. Então, vamos lá. Pirâmides, templos, esfinges, sacerdotes e hieroglifos. Cultos religiosos, os mais esquisitos, exerciam uma atração misteriosa sobre os próprios intelectuais gregos, que não hesitavam em peregrinar pelo vale do Nilo em busca da solução para os grandes problemas da humanidade. Hoje em dia, a fascinação do Velho Egito continua e a exercer principalmente pela antiguidade da sua civilização. Sobre o Egito antigo, é incorreto afirmar. Letra A. O faraó se encontrava no cume da pirâmide social e era visto como a encarnação da divindade. Letra B. Apesar de possuir o poder temporal e espiritual, o faraó não exercia domínio sobre a terra e as propriedades e os súditos. Letra C. Os sacerdotes e os escribas formavam a classe dos intelectuais. Letra D. O felá, camponês egípcio, constituía a maioria da população e, ao longo da história do Egito, foi a categoria social que menos mudou. E letra E, a mumificação contribuiu eficazmente para o progresso da medicina. Tal costume permitiu a familiaridade com a disposição e constituição dos órgãos internos. A gente já viu essa questão várias vezes, né? Deixa eu ver aqui, alguns de vocês já responderam aqui. E aí, vamos ver aqui, tá? Vamos passar. Eu trago um breve resumozinho só porque foi o nosso primeiro conteúdo. Caso alguém tenha esquecido, eu trago mais uma vez aqui falando dos faraós, tá bom? E os faraós, eles eram os reis do Egito Antigo, tá? Eles possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. Como a transmissão de poder do Egito era hereditário, o faraó não era escolhido através de voto, mas sim por ter sido filho de outro faraó. Ou seja, não era por forma de votação, tá? A questão era o filho do faraó que se tornaria faraó futuramente. Dessa forma, muitas dinastias elas perduram centenas de anos no poder. Eles eram considerados deuses vivos. Os egípcios acreditavam que estes governantes eram os filhos diretos do deus Osíris, portanto, agiam como intermediário entre os deuses e a população egípcia. Então, muita gente aqui já respondeu, então vamos olhar a resposta correta. E todo mundo acertou. Letra B. A gente viu essa questão na nossa aula de civilizações antigas, eu mandei essa questão para vocês, então eu acho que não resta dúvida sobre ela, né? A questão, no início, ela já fala que ela pede o incorreto. Então, tudo que for certo, a gente já elimina. Ah, isso aqui realmente acontecia, então elimina a questão. Parece besteira, né? Mas a gente sempre tem que se atentar aos nomes correto e incorreto, para que a gente não caia nessa pegadinha e erre uma questão por besteira. Então, a letra correta, que a questão pede o incorreto, é a letra B. E apesar de possuir poder temporal e espiritual, o faraó não exercia domínio sobre a terra, as propriedades e os súditos.
Na realidade, o faraó, ele exercia domínio sobre tudo. Então, essa palavra não aqui, ela está errada. Então, a letra correta é a letra B, vocês acertaram. E aí, vocês já marcam aí como certo de vocês, viu? Próxima questão. Essa questão aqui foi um conteúdo que a gente não viu ainda. Então, depois que eu ler a questão, a gente vai ver só um resumozinho do que foi, e aí eu mostro a alternativa correta. Aqui. O novo tipo, cuja instituição havia sido contestada tão ferozmente pelos conservadores, parecia haver salvado a ordem social. Sem dúvida, foi esse o cálculo dos numerosos deputados que votaram em seu favor. Mas o novo tipo, como altivamente declararia em julho de 1647, não era um vulgar exército mercenário. Era um povo comum em uniforme, portanto, mais próximo de suas convicções do que da pequena nobreza ou do parlamento. E a liberdade de discussão, permitida nesse exército excepcional, levou a um desenvolvimento fantasticamente rápido do pensamento político. Sobre a Revolução Inglesa, é possível afirmar: letra A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi uma das principais vitórias do Terceiro Estado. Letra B. O grupo político dos girondinos foram os responsáveis por viabilizar o processo revolucionário. Letra C. Carlos I e Oliver Cromwell são personagens históricos que estavam envolvidos diretamente no processo revolucionário da Inglaterra de 1640. Letra D. Ideias radicais de grupos marginalizados não fizeram parte desse contexto histórico. Letra E. O exército novo tipo não teve participação no processo de revolução. E agora a gente vai ver um pouquinho, tá, sobre a Revolução Inglesa. Na medida que eu passar, eu volto aqui para caso vocês tenham marcado alguma alternativa, queiram mudar, tá, antes da gente ver a resposta correta. Vamos lá, um pouquinho, um resumo bem rápido sobre alguns eventos da Revolução Inglesa, tá? Inclusive, a Revolução Inglesa, ela é conhecida como as Revoluções Inglesas, porque aconteceram várias dentro do mesmo contexto, tá certo? Então, dentro desse contexto, que é citado na questão, a gente tem aqui, primeiro, que na Revolução Inglesa, a gente vai ter o período de ascensão da burguesia, tá? O momento que a burguesia está crescendo e está consolidando espaço político dentro daquela comunidade, dentro daquele local. E aí, aqui a gente vai ter a dinastia Stuart, que estava no poder. A dinastia Stuart, ela é marcada pelo reinado de Jaime I. Ele era o rei dentro dessa dinastia da época, né? Jaime I é de 1603 a 1625. Nesse momento, ele queria fazer o quê? Ele queria controlar essa ascensão da burguesia. Então, ele começou a promover ações para que houvesse o controle do avanço da burguesia. Ele não estava contente com esse avanço dos burgueses. Então, para que ocorresse, né, essa retração da burguesia, ele começou a aumentar os impostos. Só porque que acontece? Jaime I ele morre e quem vai ficar agora no poder vai ser Carlos I, tá? Que é filho de Jaime I. Então, Carlos I agora vai ser o novo rei e ainda está dentro da dinastia Stuart, tá bom? E aí, Carlos I, ele quer seguir os passos do pai. Então, ele vai fazer a mesma coisa, vai promover esse controle do avanço da burguesia e vai aumentar os impostos mais ainda. Porém, por mais que ele tenha feito as mesmas implementações que o pai, não foi tão efetivo. E aí, em decorrência disso, por esse reinado de Carlos I não ser efetivo, a gente vai ter aqui a Revolução Puritana. Puritana era a revolução... Eu olho já o que vocês estão dizendo, viu? Eu olho já. A Revolução Puritana, no caso, os puritanos eram a religião da época, principalmente dos burgueses. E aí, nessa Revolução Puritana, ela vai acontecer com o objetivo, né? Essa revolução vai ser contra a coroa e vai durar de 1640 a 1649. E aí, o que acontece? Em 1642, Oliver Cromwell, sei nem como é que fala o nome deste homem, que é um líder puritano, ele vai se tornar, né, ele que vai comandar aquela revolução. Então, Oliver Cromwell,
ele vai se tornar o líder daquele movimento, daquela revolução. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai formar um exército do novo tipo. O exército do novo tipo é formado por camponeses e burgueses. E aí, esse exército, ele vai vencer, tá? A dinastia Stuart vai vencer Carlos I, e vai ser o momento que Carlos I foi decapitado. E aí já entra em outro contexto da Revolução Inglesa. Agora eu vou olhar o que vocês estão dizendo. Agora eu vou retornar para a questão e vocês me digam se vocês ainda acham que é a mesma alternativa que vocês falaram. Deixa eu ver aqui. Letra C. Então, eu vou passar aqui para a gente ver a alternativa correta. Letra C. Foi exatamente o que o Alisson falou. Vamos lá, ó. Por que a letra A é a incorreta? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela aconteceu na Revolução Francesa, não na Revolução Inglesa. Por isso que a letra A ela é incorreta. Da mesma forma, na letra B, ó, o grupo político dos girondinos, esse grupo político era da Revolução Francesa e não da Revolução Inglesa. Aí aqui a letra dela traz o quê? Ideias radicais de grupos marginalizados não fizeram parte desse contexto, ao contrário, foi a partir dessas ideias radicais que ocorreu essa revolução. Então a letra D está incorreta também. E a letra E, o exército novo tipo não teve participação no processo de revolução. O exército novo tipo foi a revolução, então não teria como eles não ter participado. Então a letra correta é a letra C. Deixa eu ver aqui. Tomara que se confundiu, foi? Pois é. Letra correta é a letra C. Carlos I, né, filho de Jaime I, e Oliver Cromwell, que era o líder dos puritanos, são personagens históricos que estavam envolvidos diretamente no processo revolucionário da Inglaterra de 1640. Então, a letra C é a letra correta. Podemos seguir ou vocês têm alguma dúvida? Podem falar. Vamos para a próxima? Bora lá, então. Aqui, a quarta questão é sobre o período colonial, tá bom? Inclusive, foi um conteúdo recente que a gente viu. A chegada dos colonizadores europeus no território brasileiro foi marcada pelo medo do desconhecido, euforia com a possibilidade de riquezas e solidão. A julgar pela extensão, as terras descobertas eram um enorme enclausuramento, espaço imenso de degredo e solidão. A não ser pelos índios embranhados nas florestas, seus habitantes insólitos. Tudo parecia um assombroso deserto de almas para quem apontasse aquelas costas nos primeiros anos do descobrimento, náufragos degradados, contrabandistas e aventureiros. Sobre o período acima mencionado, é incorreto afirmar que, letra A, a colonização de povoamento foi responsável por trazer à nova terra pessoas que viviam a pagar penas e outros que estavam se aventurando em busca de prosperidade econômica. Letra B. Entre as ordens religiosas que vieram para o trabalho de catequese cristãs, os jesuítas se destacaram principalmente pelo trabalho com a educação. Letra C. Os vários povos indígenas que habitavam o Brasil não resistiram ao processo de exploração colonial e se integraram à cultura e religião do homem branco facilmente. Letra D. Em determinados momentos, o rei de Portugal enviou mulheres brancas e órfãs para casarem com os colonos. E letra E, no período colonial, a função social feminina era casar e ter filhos. C, bora ver, né? Letra C, acertaram. Aqui além da gente ter visto recentemente, a gente falou bastante que os índios, eles não se entregaram facilmente a essa colonização, né? Eles não foram colonizados de forma fácil, então não foi fácil para os portugueses colonizarem essas terras, justamente por conta das resistências dos índios. Então, aqui, essa parte onde diz que os povos indígenas que habitavam o Brasil não resistiram ao processo de exploração, está incorreta. Então, a letra C é a alternativa correta. Acho que esse daqui está bem de boas, né?
Vamos para a próxima. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, vocês falem aí. Bora lá. Aí pronto. Essa quarta questão, como é um conteúdo que a gente viu recentemente, eu não trouxe falando do contexto, até porque acredito que esteja bem fresco na mente de todo mundo. Aí eu não trouxe. A quinta questão, ó, os povos indígenas tiveram participação essencial nos processos de conquista e colonização em todas as regiões da América, na condição de aliados ou inimigos. Eles desempenharam importantes e variados papéis na construção das sociedades coloniais e pós-coloniais. Sobre a sociedade indígena, é correto afirmar: letra A guerra, sobretudo o povo tupinambá, funcionava como elemento básico na organização e reprodução social dos grupos. Letra B. Todas as comunidades indígenas do Brasil colonial praticavam rituais de antropofagia. Letra C. A guerra raramente acontecia entre os povos indígenas, apenas em alguns momentos, geralmente motivado pela vingança. Letra D. Missões ou aldeamentos não foram estratégias utilizadas pelo colonizador para a conversão e exploração do trabalho indígena. E letra E. Houve a permanência de alguns rituais como antropofagia e cauinagens do aldeamento jesuítas por fazerem parte da cultura indígena. Aí aqui eu trago um pouquinho sobre... Passou? Passou. Aqui eu trago um pouquinho sobre as sociedades indígenas brasileiras, tá? No século XVI. Aqui eu digo ó, que cerca de 3,5 milhões dos índios habitavam o Brasil na época do descobrimento. Eles se dividiam em 4 grupos linguísticos culturais: Tupi, Jé, Aruaqué e Caraíba. As tribos tupis eram formadas por indivíduos cujas aldeias ocupavam uma área contínua, falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e possuíam um sentimento de unidade. Não existia uma autoridade central na tribo. Cada uma das aldeias constituía uma unidade política independente, com um chefe que não se distinguia dos demais homens. Caçava, pescava e trabalhava na roça como qualquer um. Só em caso de guerra, o comando era entregue ao Murubixaba. Havia ainda um chefe para cerimônias religiosas que tinha grande influência sobre o grupo. Ele era também o curandeiro da tribo, cuidando dos doentes com ervas medicinais e magia. Não havia nem escravos e nem uma camada dominante, pois as técnicas rudimentares forçavam todos a trabalhar igualmente. A esse tipo de organização social se dá o nome de comunidade tradicional. Então, aqui é um pouquinho sobre essas sociedades indígenas e como elas viviam e também como se dividiam, tá certo? Vocês querem que eu volte na questão? A gente já pode ver a alternativa correta. Aqui, ó. Pronto. Então, podem ver aqui, ó. Quando vocês lerem novamente, vocês me dão um ok para me poder passar, tá bom? Não, o Alisson já respondeu. Posso passar para a gente ver a correta? Então vamos aqui. Vamos olhar. Letra A. A letra A é a correta, viu? Vamos ver, ó. Por que não é a B? Aqui na B fala que todas as comunidades indígenas do Brasil colonial praticavam rituais de antropofagia, que é comer ou devorar outra pessoa, esse ritual de antropofagia, né? Então, isso não acontecia. Realmente tinha algumas tribos, inclusive a tribo Tupi, eles praticavam esse ritual de antropofagia, mas não era algo assim, por exemplo, eles comiam essas pessoas para se alimentar, nem nada do tipo. Era forma realmente ritual, ou quando eles venciam alguma tribo, então você comer a carne do inimigo te dava mais força. Era toda uma questão simbólica.
não tinha nada a ver com que os portugueses, inclusivamente, pregavam de que eles eram canibais e coisas do tipo, tá bom? Então, a questão B está errada por conta disso, porque fala, aqui diz que todas as tribos, todas as comunidades indígenas, elas praticavam essa antropofagia, e não, isso não acontecia. A letra C está errada porque, ó, que fala que a guerra raramente acontecia entre os povos indígenas. E não, eles sempre tinham. Inclusive, era algo que os portugueses, eles se aproveitavam. Já que os indígenas, eles tinham as tribos rivais e tinham sempre essas guerras, eles faziam isso a seu favor. Porque no momento que essas tribos estavam contra eles, o português ele tinha mais tempo para poder fazer a exploração das terras e a colonização do espaço, né? Então, a letra C está errada por conta disso, porque fala que raramente essas guerras aconteciam e elas aconteciam sempre. Na letra B, missões e aldeamentos não foram estratégias utilizadas pelo colonizador e foram sim. A letra E fala que houve a permanência de alguns rituais, como a antropofagia, que a gente acabou de ver, que é devorar ou comer outra pessoa, e cauinagens nos aldeamentos jesuítas, e não ocorreu essa permanência desses rituais. Inclusive, eles não respeitavam a cultura dos indígenas nem nada do tipo, tá? Então, a letra correta é a letra A. A guerra, sobretudo no povo tupinambá, funcionava como elemento básico na organização e produção social dos grupos. A letra A é a correta. Tudo ok? Ficou alguma dúvida? Foi, bora lá, para a próxima. E outra coisa, vocês podem ver que nessa última prova da URCA teve muitas questões sobre o período colonial, né? Vocês notaram? Tem muita questão sobre o período colonial. E vão ter outras ainda, não só aquelas. Então, para a gente ver que não existe uma regra, né, de conteúdos a caírem. Pode ser que caia uma questão ou três, enfim. Importante é a gente saber um pouquinho de cada coisa para poder dar tudo certo. Aqui, essa outra questão fala o seguinte. Entre 502 e 8, entre 1502 e 1860, mais de 9 milhões e 500 africanos foram trazidos para a América e o Brasil foi o grande importador do século XVIII. No século XVIII, conheceu a maior importação. A América colonial importou durante o período 6.200 escravos, não, 6 milhões e 200 mil escravos, e todas as grandes potências do mundo moderno estavam envolvidas no tráfico, cada uma delas em seu tempo. Representou um papel dominante tanto no desenvolvimento das colônias como no tráfico. Sobre o tráfico de pessoas para serem escravizadas no período moderno, aí vamos ver aqui, ó, tem 3 coisas e a gente tem que dizer quais estão corretas ou incorretas. O primeiro ponto, fala que no século XIX, o brasileiro viu chegar pessoas para serem escravizadas de todos os lugares da África, com predominância de Angola e Moçambique. O segundo ponto, fala, o cultivo da cana-de-açúcar foi a grande impulsionadora da importação dos escravizados. O terceiro ponto fala que, destinado a ser vendido, o cativo era levado do interior para a costa pelos chefes locais africanos. Aí aqui a gente tem as opções, né? Letra A fala que apenas o primeiro ponto está correto. Na letra B fala que o primeiro e o segundo eles estão incorretos. A letra C fala que 2 e 3 estão corretos. Na D fala que apenas o terceiro está correto. E a 3 fala que todas as três. A letra E fala que todas as 3 estão corretas. E aí? Vocês querem um tempinho para resolver? A gente já pode passar. Mais na frente, no próximo slide, eu falo um pouquinho sobre esse tráfico de escravos, tá bom? Esse tráfico de pessoas, eu falo um pouquinho mais para frente. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu trago um pouquinho sobre o tráfico negreiro. Que o tráfico negreiro ele foi uma atividade realizada entre o século XV e ao século XIX.
Os prisioneiros africanos, eles eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queiroz, que determinou a proibição definida do tráfico de africanos escravizados no Brasil, que foi em 4 de setembro de 1850. Beleza? Então, vamos ver aqui qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Por que que o primeiro ponto está errado? Porque o primeiro ponto, ele diz que no século XIX, o brasileiro viu chegar pessoas para serem escravizadas de todos os lugares. Mas foi no século XIX que o Brasil ele foi proibido de fazer, né, esse tráfico de africanos. Então, aqui, ó, durante o século XIX, os ingleses proibiram o Brasil de traficar africanos de locais acima da linha do Equador. Isso aqui antes mesmo da lei, tá? Antes mesmo da lei acontecer, da lei Eusébio Queiroz acontecer. Então, até o século XVI, a predominância maior era os escravos vinham da Angola e no século XIX, Moçambique. Então, a partir do século XIX, só veio mais de Moçambique e não da Angola. Por isso que está errado o primeiro ponto. Já o ponto 2 e ponto 3, eles estão corretos. Então, a letra correta é a letra C. Beleza? Vamos lá. Ó, a próxima questão é o seguinte. Por onde passou, a espanhola desnudou o despreparo das autoridades públicas e sanitárias. Por um cheque às terapêuticas médicas, deu espaço aos saberes curativos tradicionais, multiplicou os charlatões, colapsou incipientes serviços hospitalares com a falta de leitos, médicos e enfermeiros. Fechou escolas, repartições públicas, comércios, indústrias e espaços de sociabilidade. Gerou problemas de abastecimento, carestia e estimulou saques. Levou a conflitos contra medidas de quarentena. A exposição acima apresenta o estado de calamidade em decorrência da gripe espanhola, que vitimou milhares de pessoas na primeira metade do século XX. Sobre essa pandemia, é incorreto afirmar. Incorreto, tá? Letra A. A gripe espanhola não atingiu a população do Cariri cearense. Letra B. De início, as autoridades brasileiras tentaram negar a gravidade da doença. Letra C. A gripe espanhola foi também denominada de bailarina. Letra D. A gripe espanhola foi fatal para milhares de pessoas, independente de idade, descendência étnica ou condição financeira. E letra E. A epidemia da gripe espanhola causou mais de 1.000 mortes no Cariri cearense. No próximo slide, eu trago um pouquinho da gripe espanhola para a gente entender, tá? Mas eu já estou vendo aqui que vocês estão respondendo. Então, só para reforçar, acredito que vocês já saibam, mas só para reforçar, ó, a gripe espanhola, ela foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 a 1919, exatamente, a gente vai já ver, a própria questão responde lá no final, atingindo todos os continentes, deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos, tá? Não se sabe o local de origem, mas sabe-se que ela iniciou de uma mutação do vírus influenza H1N1, que se espalhou nas aves para os humanos. Em setembro de 1918, o Correio Britânico Demerara, vindo de Lisboa e com escala de Dakar, Recife e Salvador, chegou ao Rio de Janeiro. A bordo havia 200 tripulantes em vários estágios da doença. A gripe desceu do navio, transportada pelos marinheiros, e logo se espalhou pela cidade e pelo país, pois não havia medicamentos que os combatessem. A difusão foi rápida e afetou sobretudo a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar de essas terem sido as duas cidades mais afetadas, todo o país foi atingido, inclusive as regiões remotas, como a Amazônia. Estima-se que 2/3 dos habitantes de São Paulo
era 350 mil pessoas foram contaminadas e contabilizaram 5.331 mortes. Deve estar errado aqui, 5 milhões. O Rio de Janeiro teve cerca de 12.700 mortos e um terço das mortes no Brasil. Então, a gripe espanhola era também considerada a bailarina da morte. Então, aqui vocês já responderam, amor. A questão, ela mesmo se contradiz e a pessoa consegue identificar. Bem aqui na letra E, fala que a epidemia da gripe espanhola causou mais de 1.000 mortes no Cariri cearense. Ou uma outra. Ou essa era errada ou era A. Só porque essa pandemia, ela atingiu todo o país. Não foi só São Paulo e Rio de Janeiro. Foi todo o país. Então, a letra A diz que não atingiu a população do Cariri cearense e atingiu sim, por isso essa é a letra correta, porque a questão pede a incorreta. Vocês arrasaram. Vamos lá. Oitava questão, nós estamos quase terminando já. A religiosidade de cunho cristão é presença marcante no Cariri cearense. Nos últimos anos, essa região vem testemunhando o crescimento e devoção a Benigna. Benigna Cardoso da Silva nasceu no dia 15 de outubro de 1928, na cidade de Santana do Cariri, filha legítima de José Cardoso da Silva e Teresa Maria da Silva. Ela demonstrava, de acordo com os narradores, ser uma menina doce e alegre e gostava de ajudar os mais necessitados, apesar de sua pouca idade. Exatamente. A gente acabou de ver, né? Sobre Benigna, é correto afirmar. Letra A. Benigna morreu vítima da gripe espanhola e logo após sua morte juntou-se a uma devoção em torno de sua imagem como intercessora dos doentes. Letra B. Com apenas 13 anos, Benigna foi cruelmente violentada e assassinada em 1941. Após sua morte, iniciou-se uma devoção silenciosa em torno de sua imagem, com o título de Heroína da Castidade. Letra C. O martírio de Benigna não comoveu a população de Santana do Cariri, sendo essa uma devoção praticada em outros lugares do Ceará. Letra D. Atualmente a igreja proíbe a prática devocional a Benigna. E letra E. Apesar de muita divulgação nos meios midiáticos, se percebe uma queda no número de pessoas que participam da Romaria a Benigna. Aí aqui eu trago só coisas que eu acredito que vocês já sabem, que vocês já responderam a questão, né? Falando um pouco, né, sobre a Benigna, Benigna Cardoso da Silva, ela foi uma jovem católica brasileira, cidadã de Santana do Cariri, do estado do Ceará. Ela foi barbaramente assassinada aos 13 anos de idade ao defender-se do assédio por parte de um jovem da mesma idade, que enfurecido golpeou com o facão. Em decorrência disso, ela é considerada a heroína da castidade. Então, vocês acertaram, letra B. Essa questão é uma questão que você realmente tem que saber da história da Benigna, né? Não é um conteúdo que vocês, por exemplo, eu tenho uma noção. Se a pessoa que não souber, né, da história dela, que nesse momento da história do Ceará e Cariri, né, que é essa questão, a pessoa não consegue responder a alternativa. E aí, na letra B, a letra A, né? Está incorreta porque diz que ela morreu pela gripe espanhola e não foi isso, né? E até que ela é intercessora dos doentes, mas ela é vista como heroína da castidade. Na letra C, fala que o martírio da Benigna não comoveu a população de Santana do Cariri, ao contrário, foi essa comoção que tomou essa devoção, né? A letra D fala que atualmente a igreja proíbe essa prática e isso não acontece. Na letra E, apesar de muita divulgação nos meios midiáticos, se percebe uma queda no número de pessoas na participação da Romaria Benigna. E não existe essa queda. As pessoas que têm essa devoção continuam a participar. Então, isso não existiu. Então, a letra correta é a letra B, que com apenas 13 anos, Benigna foi cruelmente violentada e assassinada em 1941. Após sua morte, iniciou-se uma devoção silenciosa em torno de sua imagem com o título de Heroína da Castidade. Então, ó, arrasaram. Letra B. Triste, né? É muito triste.
Penúltima questão de hoje, vamos lá. Que baseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Quase que eu cantava. O trecho da música acima representa os problemas causados pela falta de chuva. Sobre a seca na história do Ceará, é incorreto afirmar, tá? Letra A. O estado do Ceará encontra-se quase todo no o estado do Ceará encontra-se quase todo no interior do espaço, que se costuma a denominar de polígono das secas. Letra B. A seca de 1877 causou danos econômicos e humanos significativos para o contexto da época. Letra C. No final do século XIX, além do problema da seca, a população do Ceará sofreu também com a epidemia da varíola. Letra D. Na tentativa de sobreviver, as pessoas do interior se deslocaram para a capital Fortaleza, deixando-a repleta de retirantes da seca. E letra E. Os campos de concentração da seca não foram construídos como forma de barrar os retirantes da chegada à capital. Então, acho que vocês já estão respondendo, né? Deixa eu ver aqui. Letra E. Então, bora ver. Inclusive, foi o conteúdo que a gente viu aula passada, né? Sobre os campos de concentração do Ceará, que eram os currais humanos. Acertaram, arrasaram, é a letra E mesmo. A questão pede o incorreto e a letra E fala que esses campos de concentração da seca não foram construídos como forma de barrar os retirantes à chegada à capital. Esses campos de concentração foram construídos justamente como forma de barrar a chegada desses retirantes, né, na capital. Então, a letra E é a correta, que é a incorreta. Então, vamos aqui para a nossa última questão de hoje. É a última, eu acho que eu tô louca, eu acho que é a penúltima, acho que ainda tem outra questão. Mas, enfim, bora lá. A historiografia contemporânea sinaliza para uma importante discussão sobre o fascismo simbólico e a sacralização da política, contextualizando o nascimento desse estilo político no interior do contexto histórico no século XIX europeu. Recorrente aos rituais e mitos para ajudar a estabelecer um universo social ordenado, este simbólico criaria os festivais, as propagandas, o culto à dulce e a consagração dos símbolos. A sacralização criaria valores com fé, a crença e a obediência. Essa discussão trata de estruturas políticas que vigoraram no século XX. E aí, a letra A fala que é o socialismo russo, letra B diz que é o comunismo na China. Exatamente. Minha gente, essa questão, só terminar aqui para a gente conversar. Letra C, ditadura Vargas no Brasil. Letra D, nazismo e fascismo na Europa. E letra E, regime de Pinochet no Chile. Minha gente, essa questão, ela dá, né? Ela diz. A pessoa só erra mesmo se quiser essa daqui. A pessoa já está muito cansada da prova, está mais lendo nada. Mas como história é as primeiras, né? Então, realmente, essa questão, ó, não dá. Ela diz em vários momentos, né? Bem que já fala, ó, discussão sobre o fascismo simbólico. Só que você não precisava mais nem ler a questão, você já conseguia marcar. Não é assim? Muito boa essa questão, muito boa. Então, acho que essa aqui não resta dúvidas, né? É a letra D, nazismo e fascismo na Europa. Pronto. Agora sim, a última. Eu acho, né? Ainda pode ter outra. Eu nem me lembro mais. Mas acho que é a última mesmo. Não estou mais enxergando nada. Como projeto político, ó, outra questão, viu? Sobre o período colonial. O colonialismo moderno perseguiu um objetivo: a negação do direito à história pelos povos dominados através da violenta usurpação do seu direito à autodeterminação, quer em situações de colonização direta, quer de neocolonialismo. Um fio condutor desta realidade violenta passa pela permanente negação da humanidade no sul global. Ao longo das etapas de consolidação do pensamento moderno,
consolidou-se a ruptura ontológica entre o corpo e a mente, entre a razão e o mundo. Sobre as bases do colonialismo, é correto afirmar: letra A. Os povos colonizados não enfrentaram com grande resistência os colonizadores. Ó, aqui já traz de novo, né? Os colonizadores recorreram através da invenção do arcaico, do bárbaro, forma elegante encontrada pelas metrópoles coloniais para justificar a imposição da necessidade de progresso. Letra C. A África e a Ásia não constituíram movimentos de resistência para lutar em prol da emancipação política e humana de seus povos. Letra D. Povos submetidos à dominação colonial eram cada vez mais condicionados aos privilégios sociais da cidadania. E letra E, as potências coloniais europeias abrandaram suas políticas de repressão e concessão no sentido de contribuir para a emancipação e libertação dos povos colonizados. E aí? Bora ver. Letra B, exatamente. Ó, primeiro que a A traz de novo, né? Mais uma vez, a A traz que os povos colonizados, eles não enfrentaram com grande resistência colonizadores. E a gente já viu, a gente tem certeza que eles enfrentaram com grande resistência. A C fala que a África e a Ásia não constituíram um movimento de resistência, e eles constituíram, tá? Então, esse não aqui torna a questão errada. Na letra D, falam que esses povos tinham privilégios sociais e de cidadania. Nunca, não tinham esses privilégios, tá bom? Esses povos que foram colonizados. E a letra E fala sobre emancipação e libertação dos povos colonizados, que também não ocorreu. Então, a letra correta é a letra B. Os colonizadores recorreram através da invenção do arcaico, do bárbaro, forma elegante encontrada pelas metrópoles coloniais, para justificar a imposição da necessidade do progresso. É a letra correta. Viu? Ainda tem outra questão. Tá ficando... Agora, essa eu tenho certeza que é a última. Essa é a última. Vocês estão cansados já, né? Essa é a última, eu juro. Tudo ok com essa questão, vocês entenderem? Ai, Milena, que bom. Eu só pensando, eita, os meninos estão tão cansados já. Pois bora lá, isso aqui. A princípio, o primeiro fenômeno ocorrido... Ó, a princípio, o primeiro fenômeno ocorrido publicamente com Maria de Araújo, o sangramento da hoste, ganhou popularidade, pois passou a se repetir todas as quartas e sexta-feiras daquele mês de quaresma, inclusive na presença de outros padres. Sobre o milagre da hoste e dos fenômenos sagrados de Juazeiro, é correto afirmar. Mais uma questãozinha sobre a história do Cariri, né? Letra A. Naquele contexto, aos poucos, os panos manchados de sangue tornam-se objeto de culto e atraem romeiros de várias partes do Brasil. Letra B. Logo após o primeiro fenômeno de milagre, a igreja iniciou o culto a Maria de Araújo. Letra C. Apesar da historiografia tradicional sempre vincular a imagem de Padre Cícero com a da Beata Maria de Araújo, eles viveram suas experiências religiosas em épocas distintas. Letra D. A Beata Maria de Araújo faleceu poucos dias após o fenômeno do milagre da hóstia. E letra E. Muito respeitada e valorizada pela Igreja, a Beata Maria de Araújo construiu ainda em vida uma imagem de santidade. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão respondendo. Ah. Pronto, aqui eu trago um pouquinho sobre a história, né, do milagre da hóstia. O milagre da hóstia no Juazeiro, também conhecido simplesmente como milagre da hóstia, foi um suposto fenômeno sobrenatural ocorrido na cidade de Juazeiro do Norte em 1889. Segundo relatos da época, várias eucaristias administradas por Padre Cícero
a Beata Maria de Araújo teria se transformado em sangue, que era recolhido em lenços pelo padre, julgado a ser o próprio sangue de Cristo. O fenômeno teria se repetido 47 vezes, em especial nas quartas e sexta-feiras da quaresma e outros dias até o dia da Ascensão. O caso ganhou relativamente repercussão na época e dividiu opiniões. Se, por um lado, os rumores sobre a transformação da hóstia em sangue se espalharam rapidamente pelos estados do Nordeste, tornando Juazeiro um importante centro de peregrinação para milhares de devotos. Por outro, foi confrontado com ceticismo por algumas autoridades eclesiásticas. Inclusive, o bispo veio, teve toda uma investigação em cima e tudo mais. No final, eles falaram que colocado lá, né? O bispo disse que era como se fosse uma farsa, que aquilo não aconteceu. Mas muitas pessoas viram como um milagre, tá bom? E aí a letra correta, né, que pede, que fala sobre essa questão do milagre da hóstia, né? É a letra A, que é o que a gente acabou de ver, que vocês colocaram aqui também, que foi a A, né? Que naquele contexto, aos poucos, os panos manchados de sangue, eles tornaram-se objeto de culto, né? E atraiu romeiros de várias partes do Brasil. Então, as pessoas vieram para poder entender esse caso e acreditavam ferozmente nisso. E aí, aqui na B, fala que logo após o primeiro fenômeno do milagre, a igreja iniciou o culto a Maria de Araújo. Pelo contrário, minha gente, a igreja começou a investigação, eles não estavam nem acreditando. Então, a letra B está errada. Letra C fala que Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo eles viveram experiências religiosas em época distinta. Não. Se Padre Cícero que colocava a hóstia, né, para a Beata Maria de Araújo e virava sangue na boca dela, eles estavam na mesma época. Então, a letra C está errada. Letra D. A Beata Maria de Araújo faleceu poucos dias após o fenômeno. Ela não faleceu, não. E a letra E foi excomungada. Porque falava que era como se fosse uma forma dele chamar a atenção e tudo mais, que aquilo não passava de uma forma dele chamar a atenção. Mas, né? E a letra E fala que, muito respeitada e valorizada pela igreja, a Beata Maria de Araújo construiu ainda em vida uma imagem da santidade. Foi o que a gente acabou de falar, que vocês estão falando aí também, que as pessoas, eles não estavam acreditando, né? A igreja em si não estava acreditando, então não foi vista como santidade. As pessoas que começaram a ver aquele ato como milagroso, mas a igreja em si não estava acreditando, por conta disso, Padre Cícero foi excomungado, né? Então a letra correta é a letra A mesmo. E acabou nossas questões. Ficou alguma dúvida? Pronto, me digam aí, eu tinha esquecido. Me diga quantos vocês acertaram. Se acertaram todas, vocês são maravilhosos. Acertaram tudo, não foi? Arrasou, cara. Pronto. Ótimo, ótimo. Tomara errou duas, mas não tem problema. 2 de 10 é ótimo. No caso, 8 de 10, né? Você acertou. E eu acho que tem mais de 10. Tem um bocado de questão aqui, eu nem lembro mais quantas são. Mas foi ótimo. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje. Vou parar aqui na gravação. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar?